Oi, gente, vamos lá para mais um bate-papo. E eu queria começar lembrando uma coisa. Quando George Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2000, tô falando do George W. Bush, o filho, ele indicou para ser o secretário de Estado o Colin Powell. E aquilo causou um certo espanto e, acima de tudo, uma consternação em boa parte do mundo. E a razão para isso é simples. Gente, o secretário de Estado nos Estados Unidos é um cargo que corresponde ao que na maioria dos países do mundo é o ministro das Relações Exteriores, quer dizer, ele é o responsável por implementar a política externa determinada pelo governo e é um cargo essencialmente diplomático. O Colin Powell era um general, embora na época já estivesse na reserva. Ele havia sido, durante o governo do George Bush pai, comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, ou seja, a maior autoridade militar no país inteiro, abaixo apenas do presidente. Foi ele, Colin Powell, que coordenou a ação militar dos Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo. Não tinha nenhuma formação política, muito menos diplomática. E o que causou esse espanto, essa consternação, é que o Bush, ao nomear um cara com este perfil, um militar, não diplomata, não político, por um cargo que era essencialmente diplomático, o que ele estava sinalizando para o mundo é qual seria a sua política externa. E tanto é que o grande papel do Colin Powell, enquanto secretário de Estado, foi alinhavar aquela aliança frouxa dos Estados Unidos na Segunda Guerra do Golfo, durante o governo do George W. Bush, e buscar os apoios internacionais para aquilo que era a grande vitrine da chamada doutrina Bush, que era a guerra ao terror, que não era guerra ao terror porra nenhuma. O Bush estava apenas pagando a dívida que ele tinha com o complexo industrial militar americano que havia financiado grande parte da sua campanha. Gente, da onde a estranheza? Existe uma percepção normal de que as guerras ocorrem quando a diplomacia fracassa. Ou seja, a diplomacia tem função, tem o papel, exceto um governo que nomeia o Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores, certamente acha que a diplomacia não serve para porcaria nenhuma. Mas uma das funções da diplomacia, uma delas, é a de evitar guerras. No entanto, há momentos na história em que a diplomacia ela serviu, acho que não dá para dizer que para criar uma guerra, mas pelo menos para amplificar. E o maior exemplo que a gente tem disso é a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda também. E a diplomacia que antecede a Segunda Guerra Mundial é absolutamente desastrosa. Mas na Primeira, muito mais. E é uma coisa engraçada, né, gente? Pega as duas guerras mundiais do século XX. Quando se fala em Segunda Guerra Mundial, todo mundo tem alguma referência, alguma coisa sabe. Hitler, nazismo, campos de concentração, holocausto e o dia D, e Hiroshima e Nagasaki, Pearl Harbor e a resistência francesa, todo mundo alguma referência tem. Agora, quando se fala em Primeira, ninguém tem a menor noção. E assim, não é só porque ela é mais antiga. Afinal de contas, a Primeira Guerra Mundial começou 25 anos antes da Segunda, muito pouco tempo. Mas talvez porque ela esteja ligada a uma realidade política que nos é muito mais distante. Quer dizer, você fala em Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, fica todo mundo pensando que a Idade Média não é século XX.
própria maneira como a Primeira Guerra Mundial era dada, ou é dada ainda nas escolas, é uma coisa assim, desastrosa, né? Quem nunca ouviu, numa aula de Primeira Guerra Mundial, o professor ou a professora dizer, bom, a causa da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Fernando, em Sarajevo, capital da Bósnia, por um estudante sérvio. Aí na prova, qual a causa da Primeira Guerra Mundial? Ah, foi o assassinato. Gente, escuta, vou pensar uma coisinha. Realmente, o assassinato de Francisco Fernando em Sarajevo por um membro de um grupo terrorista sérvio é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Agora, pera um pouquinho, vamos com calma. Gente, a Áustria já não era o Império Austro-Húngaro, na época. Já não era, desde meados da década de 1860, uma potência, especialmente em termos militares. Ainda tinha sua importância, sua tradição, governava vastos territórios, mas era completamente decadente. Sérvia, Bósnia, dois países recém-independentes, pequenos, fracos, a Bósnia inclusive, já estava desde 1905 sob ocupação militar do Império Austro-Húngaro. Gente, como que um acontecimento envolvendo estes governos, estes estados, esses países, poderia dar origem a uma guerra das dimensões que foi a Primeira Guerra Mundial? Gente, a Primeira Guerra Mundial, ela não foi chamada assim por acaso. Claro que o termo Primeira Guerra Mundial surge depois, porque evidentemente que ninguém sabia que havia uma segunda. Mas já durante a guerra, esta guerra era conhecida como a Grande Guerra. Ou seja, já havia compreensão de que aquela guerra tinha uma dimensão infinitamente maior do que qualquer outro conflito que a humanidade havia conhecido até aí. Agora, por que Primeira Guerra Mundial? Primeiro, foi a primeira guerra na história a envolver todas as grandes potências. Segundo, numa época marcada pelo imperialismo, pelo neocolonialismo, a entrada dessas potências na guerra necessariamente arrastava consigo colônias, áreas de influência. Resultado, essa é a primeira guerra na história que, direto ou indiretamente, ela se estendeu aos 5 continentes. Mais uma coisa, essa guerra incorpora todo o avanço tecnológico, científico da segunda Revolução Industrial. E a utilização dessa ciência, dessa técnica, na arte de matar, ela se traduz em armamentos com poder destrutivo extraordinário, fuzis de repetição, metralhadoras, canhões de longo alcance, blindados, tanques, gases venenosos. O avião faz praticamente a sua estreia como arma na Primeira Guerra Mundial. O resultado de tudo isso é que essa porra matou em 4 anos mais gente do que todos os outros conflitos da história da humanidade tinham matado até ali, somados. A gente está falando de uma guerra de uma dimensão absurda agora. Jamais um acontecimentozinho como aquele poderia ter dado origem a um fenômeno dessas dimensões. E outra, gente, querem ver uma coisa maluca? O herdeiro do trono austríaco é assassinado em Sarajevo por um membro de um grupo terrorista sérvio. Um mês depois, a Rússia declara guerra à Alemanha. Pô, que loucura é essa? Querem ver mais? Deixa eu comentar uma coisinha com vocês. Se alguém perguntasse ao Kaiser Guilherme, imperador da Alemanha, se ele queria uma guerra daquelas dimensões, ele certamente iria dizer que não. Se alguém perguntasse ao Czar Nicolau, imperador da Rússia,
se ele queria uma guerra daquelas dimensões, ele certamente ia dizer que não. Se alguém perguntasse para o Francisco José, imperador austríaco, se ele queria uma guerra daquelas dimensões, ele ia dizer que não. Se alguém perguntasse para o Poincaré, que era o presidente da França, ou para o Lord Ascot, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, se eles queriam uma guerra daquele tamanho, eles iam dizer que não. Gente, perguntaram para o Gavrilo Princip, o jovem que assassinou o Francisco Fernando, assassinato que é o estopim da guerra, se ele tinha alguma ideia de que aquele ato ia provocar uma catástrofe daquele tamanho, e ele respondeu que não. Sabe o que é o mais louco em tudo isso? Que por uma vez na vida, todos eles estariam falando a verdade. Gente, ninguém queria uma guerra daquelas dimensões. E absolutamente todos saíram perdendo. Kaiser foi deposto em 1918. A monarquia alemã deixou de existir e foi proclamada república. O czar foi deposto com a Revolução Russa em 17 e no ano seguinte, ele e toda a família real foram executados. Gente, a Inglaterra sai da guerra profundamente enfraquecida, o mesmo acontece com a França. Agora, evidentemente, gente, que todos esses governos tinham objetivos específicos. Mas todos esses objetivos eram localizados, eram parciais, eram objetivos que poderiam, no máximo, ter causado conflitos localizados, parciais. Gente, o que é que a Áustria queria? O Império Austríaco, ou na época, Império Austro-Húngaro, decadente, anacrônico, incapaz de fazer frente às potências econômicas e industriais da Europa Ocidental, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, buscava se expandir para o sul, onde, com o desmembramento do Império Turco, havia uma série de países independentes na Península Balcânica. Entre esses países independentes, existe a Bósnia, existe a Sérvia. E a Sérvia tinha um plano expansionista. A Sérvia não tinha saída para o mar. Portanto, desde a independência, o sonho da Sérvia se expandir nos Balcãs, anexando a Bósnia, Herzegovina, Montenegro, criando uma coisa que já tinha havido no século XVII, que era o Reino da Grande Sérvia, ainda em resumo. Já um choque de interesse entre austríacos e o Reino da Sérvia. Aliás, ambos pretendiam o domínio sobre a Bósnia. Gente, a Rússia. O grande litoral, em termos econômicos, que a Rússia tem, quer dizer, o mais importante é o Mar Negro, mas o Mar Negro é praticamente um lago. Como é que você sai do Mar Negro? Pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que eram território da Turquia. Os estreitos de Bósforo e Dardanelos separam a Turquia asiática da Turquia europeia. Metade do comércio russo passava por ali. Qual que era o medo da Rússia? Que os austríacos, se expandindo nos Balcãs, anexassem a Bósnia. Na sequência, a Sérvia, e aí restaria apenas a Bulgária, para que eles tivessem o acesso à margem ocidental do Mar Negro. Quer dizer, o plano russo era não permitir a ameaça representada pela expansão austríaca. Gente, a França tinha sido derrotada pela Alemanha em 1870, 71, vou falar sobre isso mais para frente. Havia perdido territórios para a Alemanha, Alsácia-Lorena, que queria recuperar.
Além do que, ela queria se proteger contra uma suposta ameaça de uma nova agressão alemã. A Inglaterra procurava manter a sua hegemonia, procurava manter sua condição de grande potência, principal potência econômica, comercial, naval, industrial mundial. Para a Inglaterra, o enorme crescimento da Alemanha em termos industriais, em termos navais, era uma ameaça. Agora observem, gente, todas essas ameaças eram perspectivas distantes. Não havia nenhuma ameaça austríaca ao litoral do Mar Negro que pudesse colocar em risco os interesses da Rússia. A rivalidade naval entre Inglaterra e Alemanha já estava mais ou menos equacionada com acordos que estabeleciam o tamanho relativo das duas marinhas. Não havia nenhum perigo de uma nova agressão alemã à França. Agora, havia um clima de rivalidades, havia um clima de disputas, e é interessante notar que até por conta do pouco que se conhece de Primeira Guerra Mundial, criam-se determinadas explicações generalizantes, criam-se determinadas simplificações que não estão erradas, mas estão longe de resolver todas as questões. Porque a Primeira Guerra Mundial foi a grande guerra imperialista. Uma disputa por colônias, por mercados, por áreas de influência, sim, com certeza. Porque a Primeira Guerra Mundial foi um fruto da explosão dos nacionalismos na Europa. É o nacionalismo francês que procurava se vingar da Alemanha. É o nacionalismo germânico, e a Alemanha vai procurar uma aliança com a Áustria, que também era um país germânico. É o nacionalismo eslavo, veja bem, a Sérvia é um país eslavo. A maior parte da população da Bósnia é de etnia eslava, e o maior país eslavo do mundo, e o maior país do mundo é a Rússia. Então a Rússia, por serem todos eslavos, se colocava no papel de proteger os interesses da irmãzinha menor, que no caso era a Sérvia. Gente, tudo isso está correto, mas tudo isso é só uma parte da verdade. Tudo isso está presente, mas não teria causado a guerra das dimensões que foi a Primeira Guerra Mundial sem as asneiras diplomáticas que vêm sendo cometidas desde a década de 1870. Gente, veja bem. 1870, estoura a Guerra Franco-Prussiana. A Prússia, liderando a imensa maioria dos estados alemães, declara guerra à França. Nessa guerra, os demais estados alemães, que ainda não estavam sob domínio da Prússia, se unem à Prússia. Muito rapidamente a França foi derrotada. Paris foi invadida. Napoleão III, imperador da França, foi deposto. Guilherme I foi coroado imperador da Alemanha, dentro da Galeria dos Espelhos do Palácio de Versailles, o que é uma puta humilhação para a França. Mas, humilhação, a gente até aguenta, porque a França nunca aceitou, foi que nesta guerra ela perdeu para a Alemanha as regiões da Alsácia-Lorena, além de ter tido que pagar uma pesada indenização, 5 bilhões de francos, para a Alemanha pela guerra. Quer dizer, desde 1871, havia na França um forte sentimento de vingança, de desforra, de cachorrão chato, de forte revanchismo contra a Alemanha. E este é o dado. Bismarck, Otto von Bismarck, primeiro-ministro com as chatas que chegam do novo Império Alemão, ele compreendeu que a Alemanha havia ganho um inimigo mortal na Europa, que era a França.
E a política do Bismarck foi no sentido de isolar a França no cenário europeu. Por isso, em 1873, ele conseguiu articular um tratado chamado Tratado dos Três Imperadores, que naquele momento envolvia o Império Alemão, o Império Russo e o Império, já então Império Austro-Húngaro. O que estabelecia esse tratado? Não agressão entre esses três estados e ajuda mútua contra qualquer agressão externa. Agora, ao estabelecer esse tratado, Bismarck, ele estava criando uma nova forma de fazer diplomacia, que é a diplomacia dos pactos secretos, das alianças secretas, dos acordos de ajuda mútua, dos acordos de não agressão, que criam um problema. Se eu estou tentando me fortalecer, você também vai. Tanto é que, já no final do século XIX, quando os interesses do Império Austro-Húngaro começam a chocar com os interesses da Sérvia, nos Balcãs, a Rússia, como aliada natural da Sérvia, rompe com o Tratado dos Três Imperadores. Qual é a atitude imediata da França? Buscar uma aliança militar com o Império Russo, que coloca a Alemanha numa situação extremamente delicada. Por quê? Gente, claro que o mapa da Europa, na época, não é o mapa que você tem hoje. Por exemplo, a Polônia não existia. Todo o norte do que é hoje a Polônia, se projetando para leste, fazia parte do Império Alemão. A maior parte do território polonês pertencia ao Império Russo. O resultado é que havia uma vasta fronteira ao norte e a leste da Alemanha, com o Império Russo. E havia uma vasta fronteira da Alemanha a oeste com a França. Quando a França estabelece uma aliança militar com o Império Russo, a Alemanha se viu cercada. Tanto é que desde o final do século XIX, os alemães já lidavam com a possibilidade de uma guerra em duas frentes. Note que a ideia da guerra, ela era uma coisa sempre constante, embora não houvesse nenhuma ameaça real. Querem ver outra coisa? Quando a Alemanha, buscando ampliar interesses comerciais no norte da África, passa a apoiar a independência do Marrocos, que estava sob domínio francês, isso criou uma tribo. Marrocos é uma posição estratégica extraordinariamente importante. Ele é a margem sul do Estreito de Gibraltar. Ao norte, você tem o domínio inglês e espanhol. E uma influência da Alemanha sobre Marrocos poderia significar, digamos assim, um controle sobre uma das passagens comerciais mais importantes do mundo, que é a ligação do Mediterrâneo com o Atlântico. Já naquele momento, em 1906, a França reage contra a pretensão alemã, e a Inglaterra, que sempre teve interesses marítimos extremamente fortes, vai apoiar a França contra uma possível ampliação da influência naval e comercial alemã. Já no rastro da crise do Marrocos, França e Inglaterra, e dentro disto que eu chamei de busca de aliados, acordos de ajuda mútua, etc., que vinha desde o Bismarck, que era chamado na época de política de alianças, vai estabelecer com a França um tratado que ficou conhecido como Entente Cordiale, estabelecendo a não agressão entre os dois países e ajuda mútua contra qualquer agressão externa. Como a França já tinha uma aliança com o Império Russo, essa Entente Cordiale
acabou dando origem a um dos blocos que marcam a Primeira Guerra Mundial, que é a chamada Tríplice Entente. De um lado, a Inglaterra, a França e o Império Russo. Do outro lado, você tem a Alemanha, que ainda mantém aquela aliança que vinha desde 1873 com o Império Austríaco. E há um terceiro país, um pouco à margem dessa história, que é a Itália. Gente, a Itália havia se unificado ao mesmo tempo que a Alemanha, uma monarquia jovem, tinha muito poucas colônias. A monarquia italiana se considerava prejudicada pelos acordos e partilhas coloniais. Evidentemente que os maiores impérios coloniais no mundo eram a França, a Inglaterra e a França. Consequentemente, é natural que a Itália apresentasse um certo ressentimento contra a hegemonia colonial destas potências. Daí a se aproximar da Alemanha, mas de uma forma muito frouxa. O tratado que a Itália tinha com a Alemanha pressupunha simplesmente uma aliança defensiva, e inclusive a participação da Itália nesta aliança era muito mal vista por grande parte da própria população italiana, porque essa aliança incluía o Império Austro-Húngaro. Não só os austríacos haviam detido vastos territórios na Itália, que os italianos tiveram que tomar no processo de unificação, como ainda a Itália tinha reivindicações sobre territórios, por exemplo, Trieste, a Dalmácia, o Tirol, que eram territórios de população majoritariamente italiana e que estavam nas mãos do Império Austríaco. Portanto, você percebe que a presença da Itália nessa aliança é uma coisa muito fluida, não é uma coisa muito forte. Tanto é que quando estoura a guerra, a Itália vai declarar que não, peraí, a nossa aliança com vocês é meramente defensiva. Não temos nada a ver com essa guerra. Gente, observe. A Alemanha, ela não tinha nenhum interesse nos Balcãs. Bom, muita gente pode lembrar, mas tinha um plano alemão de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, que necessariamente passaria pelos Balcãs. Sim, mas, em primeiro lugar, ninguém vai criar uma guerra com isso, por causa disso. Em segundo lugar, essa estrada de ferro, ela existe, ela foi construída e ela não passa pela necessidade de você ter um domínio territorial sobre aquele, um domínio militar, político, sobre aquele território. Quer dizer, o fato de para a Alemanha era importante construir essa estrada de ferro, portanto era importante que os Balcãs estivessem nas mãos de um aliado da Alemanha, gente, é muito fraco. Concretamente, a Alemanha não tinha nenhum interesse nos Balcãs. Agora, observe o castelo de cartas caindo. Em 1905, o Império Austro-Húngaro ocupa militarmente a Bósnia, o que vai motivar, desde 1907, uma guerra na qual a Sérvia lidera uma aliança de povos balcânicos, inclusive com grande parte da população da Bósnia, para expulsar os austríacos dali. Quando, em 1914, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Fernando, numa viagem a Sarajevo, capital da Bósnia, é assassinado por um membro de um grupo terrorista sérvio, aquilo deveria ter causado, no máximo, uma guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Agora, olhem o imbricamento das questões. A Alemanha se vê obrigada a manter a sua aliança com o Império Austro-Húngaro e mobiliza tropas
em apoio aos austríacos contra a Sérvia. A Rússia, temerosa de uma expansão austríaca dos Balcãs e mantendo a sua aliança étnica, cultural com a Sérvia, mobiliza o seu exército, que já coloca a Alemanha numa posição extremamente vulnerável. Afinal de contas, o exército russo era o maior exército do mundo, tinha 6 milhões de homens. A Alemanha ainda tentou manter a guerra limitada ao leste da Europa, exigindo que a França declarasse a sua neutralidade, mas a França jamais iria perder a oportunidade de contar com o apoio russo atacando a Alemanha a leste para que ela pudesse recuperar a Alsácia-Lorena no oeste da Alemanha. A Inglaterra procurou se manter fora da guerra, mas isso não durou uma semana. Por quê? Quando a França não declara neutralidade, mobiliza tropas, os alemães resolvem invadir a França para tentar derrotá-la rapidamente. Quer dizer, o risco da Alemanha era uma guerra em duas frentes. Qual que era a ideia? Derrotar um dos dois muito rápido. A invasão alemã necessariamente ocorreria através do território da Bélgica. Só que se você olhar o mapa, você vai perceber que uma eventual invasão alemã à Bélgica pode ocorrer por 3 razões. Primeiro, os alemães querem a Bélgica. Segundo, eles estão usando a Bélgica como rota de passagem para invadir a França. Ou terceiro, pode haver o objetivo de usar o litoral da Bélgica como cabeça de ponte para um ataque à Inglaterra. Ou seja, o ataque alemão à Bélgica colocava a Inglaterra em perigo. Mais do que isso, havia um pacto secreto entre Inglaterra e Bélgica de ajuda mútua no caso de uma agressão. E havia também aliança entre os ingleses e os franceses. Resultado, quando a Alemanha invade a Bélgica, a Inglaterra declara guerra. Note, gente, que tudo, absolutamente tudo, poderia ter sido evitado. Só que a diplomacia contribuiu para que questões que eram meramente locais dessem origem a um conflito generalizado e a outros momentos, ainda referentes à Primeira Guerra Mundial, que você vai perceber o papel absurdo das decisões políticas, diplomáticas. Por exemplo, o grande medo da Alemanha é que os Estados Unidos entrassem na guerra. Os Estados Unidos, embora militarmente neutro, eram aliados naturais da Inglaterra e da França, vinham financiando seu esforço de guerra, mas em termos bélicos estavam fora da guerra. E nem era uma preocupação muito grande da Alemanha o exército americano, mas de repente ele pode desequilibrar a balança. O resultado é que o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha vai enviar uma carta ao embaixador alemão no México, para que estabelecesse negociações com o governo mexicano, no sentido de que o México teria o apoio financeiro e militar da Alemanha para invadir o sul dos Estados Unidos. Qual era o objetivo? Criar uma crise interna dos Estados Unidos que impedisse a mobilização de tropas americanas na guerra na Europa. Agora, gente, é tão absurdo. Woodrow Wilson havia sido eleito presidente dos Estados Unidos em 1912 e ele fez toda a campanha à sua reeleição em 1916 com base num lema. Ele nos manteve fora da guerra. Gente, quando esta carta foi interceptada e cai sobre o domínio público, a imprensa americana faz um auê com isso. Ela criou uma comoção no país em favor da entrada dos Estados Unidos na guerra, claro, contra a Alemanha. Ah, Gilberto, mas os Estados Unidos entraram na guerra porque
navios americanos foram afundados por submarinos alemães. Vamos tomar cuidado com isso. A guerra submarina é uma característica da Primeira Guerra Mundial. E vários navios foram afundados. Detalhe, nenhum navio americano havia sido afundado até esse momento. O afundamento do Lusitânia, que era um navio inglês, um navio de passageiros, mas também transportava carga, que os alemães alegavam que estavam transportando rifles e munições para os seus inimigos. O afundamento do Lusitânia ocorreu numa zona considerada zona de guerra. Havia cidadãos americanos naquele navio que morreram. Mas é interessante que o governo americano já havia publicado um anúncio no jornal aconselhando os seus cidadãos a não embarcarem em navios dos países beligerantes. Gente, essa prática de afundar navios é uma prática comum à guerra, tanto quanto a Inglaterra vinha bloqueando os portos alemães para impedir o abastecimento da Alemanha. Quer dizer que foi o afundamento desses navios que motivou a entrada dos Estados Unidos na guerra? Não. Isso foi meramente pretexto. Havia uma estripulia diplomática do governo alemão que criou todo o clima interno nos Estados Unidos para justificar a entrada na guerra. Querem ver outra? 4 anos de guerra, maior devastação que o mundo já havia conhecido. Milhões de mortos, dezenas e dezenas de milhões de feridos, campos devastados, cidades destruídas, um horror. Já ainda em 18, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, formou um plano de paz já com os Estados Unidos na guerra. Esse plano chamado de 14 pontos, que era um plano absolutamente ameno em termos de condições impostas a qualquer nação. Claro que a Alemanha teria que se retirar dos territórios ocupados, mas ela não perderia territórios, a não ser Alsácia-Lorena, não como punição, mas porque era um território historicamente francês. Não se impunha sanções e indenizações a qualquer país. O último ponto dos 14 pontos falava da criação de um organismo internacional formado por representantes de todas as nações para que, doravante, os conflitos entre os países pudessem ser resolvidos pela via diplomática, não mais pela via militar. E é interessante que é em torno dos 14 pontos que se assinou o armistício em novembro de 18. Armistício não é o fim da guerra, é um cessar-fogo. Cessam as hostilidades e marca-se, para dali a alguns meses, uma conferência que vai redigir um tratado de paz definitivo. A conferência foi marcada para Paris em junho de 19. Nesses 8 meses, entre a Conferência de Paris, entre a assinatura do armistício e a Conferência de Paris, o clima mudou drasticamente. E ele mudou por conta de uma razão fundamental. Gente, guerra é uma coisa cara. A guerra é a manifestação mais cara das atividades humanas. E ao longo dos anos da guerra, França e Inglaterra principalmente, foram se endividando barbaramente com os Estados Unidos. Evidentemente que para a França e para a Inglaterra, assinarem uma paz sem que fosse imposta à Alemanha uma indenização brutal seria impensável. Agora, para o próprio Wilson, para o próprio governo americano, criava-se uma questão. Se os Estados Unidos não apoiassem a imposição de um pagamento de indenizações à Alemanha, França e Inglaterra iriam simplesmente dizer, bom, então não temos como te pagar. Gente, é óbvio que a indenização que foi imposta à Alemanha, ela é impagável. E é evidente que
Todos os governos sabiam disso. E é evidente que no fim, todo mundo sabia que quem ia pagar esse custo eram as próprias populações, como através de impostos. Mas nenhum político que dissesse isso para o seu povo voltaria a ser eleito para qualquer cargo. O resultado. Qual foi a atitude da França, da Inglaterra e do próprio governo americano? Uma atitude absolutamente agressiva. Uma atitude absolutamente inversa aquele tom conciliatório dos 14 pontos. E na Conferência de Paris havia um objetivo claro: arrasar a Alemanha economicamente, arrasar a Alemanha militarmente e impedir que ela viesse a se reerguer. Gente, se você pegar as cláusulas do Tratado de Versailles, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, a Alemanha foi considerada derrotada na guerra, a Alemanha vai ter que pagar uma pesada indenização. Detalhe, o Tratado de Versailles não estipula o valor dessa indenização. Quer dizer, a Alemanha teria que dar um cheque em branco aos países vitoriosos. A Alemanha perde grande parte não, a quase totalidade do seu exército, da sua marinha, impedida de ter aviação militar. A Alemanha perde todas as suas colônias, a Alemanha perde Alsácia-Lorena, perde mais territórios, a região do Sarre, o Vale do Ruhr. Pior, o novo país criado, a Polônia, se desmembrou um território da Alemanha para dar à Polônia uma saída para o mar, chamado Corredor Polonês. Quer dizer, você tem o território alemão se projetando a leste, uma faixa, e aí continua a Alemanha mais a leste, a Prússia Oriental. Gente, quando a gente lembra que a Segunda Guerra Mundial começa justamente quando Hitler ordena a invasão do corredor e a sua anexação, a gente percebe o quanto que isso era absurdo. Quer dizer, mais uma vez, a diplomacia serviu não para reduzir o clima ou para impedir uma guerra, mas ela serviu também, no caso, não só para encerrar a primeira, mas para criar as bases para a segunda. Gente, evidentemente que o clima de ódio que se cria na Alemanha é uma das razões que vai explicar o clima político que permitiu a ascensão do nazismo. A Itália foi tratada com absoluto desprezo na Conferência de Paris, não teve nenhuma das suas reivindicações atendidas. E essa frustração também é uma razão que vai explicar a ascensão do fascismo 4 anos depois. E tudo isso, gente, todos esses erros diplomáticos, eles estão na base do que 2 décadas depois causaria a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Beijo pra vocês. Até a próxima, gente.